É melhor confiar no Senhor do que confiar no homem. É melhor confiar no Senhor do que confiar nos príncipes. A coisa mais sensata que uma pessoa pode fazer é buscar a Deus. A coisa mais sensata que todos nós podemos fazer é buscar o Senhor. Uma pessoa pode dizer que não conhece a Deus, que não o encontrou ainda, não sabe como ele é, enfim, não o conhece. Mas uma pessoa nunca pode dizer que Deus não existe. Se alguém disser para você que Deus não existe, ou você ouvir alguém dizendo isso, então você simplesmente pergunte para a pessoa: você tem certeza disso? Você tem certeza? É possível você ter certeza que Deus não existe, que não há um Deus? Meu amigo, minha amiga, Deus, ele existe. E ele se torna galardoador daqueles que o buscam, como está escrito no livro de Hebreus, no capítulo 11, versículo 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Deus existe, a Bíblia está dizendo. E não só isso, ele não só existe, mas ele galardoa, recompensa, premia aqueles que o buscam. Por isso que eu comecei esta palavra dizendo que a coisa mais sensata que alguém pode fazer na vida é buscar a Deus, é atender o convite que está lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 55, 6. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Veja que na época do profeta Isaías, Deus já convidava as pessoas para buscarem a Ele. E o próprio Senhor Jesus, ele disse em Mateus capítulo 7, versículo 7, pedi e dá-se-vos-á, buscai. Está vendo? Buscai e encontrareis, batei e abri-se-vos-á, porque todo aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que bate, abrir-se-lhe-á. Ou seja, a verdade diz que aquele que busca encontra. Jesus é a verdade, ele está dizendo que aquele que busca encontra. Então, uma pessoa que diz, eu não vou buscar a Deus porque eu não creio em Deus, porque Deus não existe, ela é uma pessoa que está sendo louca. Como diz em outra parte da palavra de Deus, diz o louco no seu coração, não há Deus. Tais pessoas não acreditam em Deus, mas acreditam nos homens. E é por isso que eu comecei essa palavra lendo em Salmos, capítulo 118, versículo 8. É melhor confiar no Senhor do que confiar nos homens. É melhor confiar no Senhor do que confiar nos príncipes. Muitas pessoas não querem buscar a Deus. Muitas pessoas não querem confiar em Deus. Mas elas acabam por confiar em homens, em confiar em príncipes, e isto não é o melhor. Agora, todas as pessoas que buscam a Deus o encontram. Isto é uma verdade. Quem já buscou a Deus de todo o coração pode confirmar isso. Sabe que aqueles que buscam o Senhor o encontram. Agora, a pessoa deve buscar a Deus de fato e não apenas de aparência. Muitos parecem que estão buscando a Deus, mas não estão. Elas estão buscando uma igreja perfeita, elas estão buscando um homem perfeito, um bispo, um pastor perfeito. Elas estão buscando a comunidade de irmãos, de discípulos perfeitas, onde não há problemas, onde não há toda sorte de dificuldades, e estas pessoas acabam por desanimar daquilo que elas pensavam que estavam fazendo, que era buscar a Deus. Muitos estão
pensando que estão buscando a Deus, mas não estão. Porque a pessoa que realmente está buscando a Deus, ela não vai se abalar quando ela constatar que não há perfeição no ser humano, que não há igreja perfeita, que não há comunidade perfeita, não há perfeição aqui neste mundo, desde que o ser humano pecou contra Deus. Desde que o pecado entrou na terra, não há perfeição. Mas no Senhor há perfeição. Muitos não querem seguir a Deus, não querem buscar a Deus, fazer a coisa mais sensata que uma pessoa pode fazer, mas estão confiando em homens. Existem muitos homens por aí na internet, pregando, principalmente na internet, pregando contra a Bíblia, contra Jesus, contra Deus, falando blasfêmias contra Deus, zombando da Bíblia, fazendo escárnio da verdade. E muitos têm seguido a estes. Esta não é a melhor atitude. Por quê? Como diz o Salmo 118, é melhor confiar no Senhor do que confiar no homem. É melhor confiar no Senhor do que confiar em príncipes. E a própria sabedoria, sabe o que a própria sabedoria diz? A própria sabedoria diz em Provérbios capítulo 8, versículo 17, eu amo aos que me amam, e os que cedo me buscarem me acharão. É o mesmo que Jesus disse, que aquele que busca, encontra, ele acha. Então, busque a Deus, meu amigo, minha amiga, mas busque a Deus mesmo. Não busque a perfeição no homem, em uma igreja. Busque a Jesus. Entre dentro do teu quarto e diga, Senhor, eu quero te conhecer. O Senhor existe. O Senhor está dizendo que aqueles que te buscarem vão te achar. Eu quero te encontrar. Se manifesta para mim, Senhor. E lembrando também que o próprio Jesus disse isso aqui, ó. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Ora, se você amar o Senhor Jesus, se nós amarmos o Senhor e o buscarmos, ele vai se manifestar para nós. E o importante é ter Jesus. O importante é conhecer a Deus e prosseguir conhecendo Ele, conforme está escrito no livro do profeta Oséias, no capítulo 6, versículo 3. Então conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Está vendo? Então conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. E vale lembrar também o que o Senhor disse em Jeremias capítulo 29, no versículo 11, porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei, e buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes, com todo o vosso coração, e serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos. O que Deus estava dizendo para aquele povo de Israel da época de Jeremias, Ele está dizendo para nós hoje também. Nós devemos confiar no Senhor e fazer a coisa mais sensata que alguém pode fazer. Confiar na verdade e buscar o Senhor que se manifesta. Ele não só existe, mas Ele se torna galardoador dos que o buscam. Ele se torna galardoador daqueles que o buscam. Por isso que eu torno a repetir. A coisa mais sensata que alguém pode fazer é buscar o Senhor. Jesus Cristo poderá voltar ainda hoje. Se Ele não voltar, estaremos esperando por Ele amanhã. Você ouviu uma palavra com o pastor Eliezer Pereira de Freitas, da Igreja da Bendita Esperança, em Cordisburgo, Minas Gerais.